Oi, bom dia, boa noite. A ideia desse vídeo parte do princípio que eu cansei de repetir sempre as mesmas coisas para quem quer escutar. Eu tenho escrito muita coisa nos meus posts, mas os textos ficam longos e a maior parte das pessoas não tem tempo de ler tudo. Então eu resolvi falar, porque assim as pessoas podem prestar atenção na minha mensagem fazendo outras coisas. Eu até pensei em fazer desse um vídeo melhor, cheio de efeitos especiais para chamar mais atenção. Mas como ainda não tenho muita prática e as coisas estão acontecendo num ritmo alucinante, eu corri o risco de quando esse vídeo ficasse pronto, a gente já tivesse um outro presidente, um outro sistema de governo, ou até eu tivesse em outro lugar, como Cuba, por exemplo. Não, Cuba não, eu sou coxinha. Saiu! A ideia de um texto mais completo parte da necessidade de aglutinar todas essas ideias que correm por aí. E a galera tá fazendo o direito civil de protestar contra a corrupção, que é só o que a gente quer. Não é partido político, não é esse tipo de coisa não, é o fim da corrupção. Para quem achou que não podia existir nada mais humilhante que aquele 7-1 contra a Alemanha na Copa de 2014, nossa presidente está de parabéns. E lá vem eles de novo, olha só que absurdo. A chance de mais um gol! Gol da Alemanha! Tem sido um esforço diário em produzir uma picaretagem inédita ou outra aberração ética. Até House of Cards, o seriado da Netflix que fala dessas aberrações políticas, fica parecendo uma aventura dos Teletubbies comparado com o que está acontecendo no Brasil ultimamente. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated. Tá tudo tão louco que os políticos como o Bolsonaro, que seriam normalmente ignorados, estão ganhando as vozes da rua. Até o dono do puteiro está sendo aplaudido na rua. Oscar Maroni, que prometeu a putaria gratuita assim que o Molusco for preso, e a prova acabou que o bagulho tá louco. Está valendo que se o Lula for preso, a cerveja em Bahamas Club até meia-noite vai ser de graça. Pois bem, o Lula tem que ser preso? Sim. A Dilma tem que sair? Sim. Não tem mais volta. Não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Não é de hoje que todo mundo sabe que eu critico o Partido da Estrelinha. Podem procurar os meus posts mais antigos aí pra ver. A diferença é que as minhas críticas sempre foram mais profundas que esse espírito de Palmeiras e Corinthians que a política se transformou. Nunca é tarde pra lembrar que ao criticar os petistas eu não tô sendo a favor do Aécio. Aliás, se vocês pensarem um pouco, vai perceber que não só eu que tô pensando assim. O povo já percebeu que é tudo farinha no mesmo saco. O Aécio e o Cunha vão ter o mesmo destino do cara sem dedo. Esperamos que depois que acabar com esse governo, a justiça vá atrás de cada um. Um por um. O problema é que agora a bagunça atingiu níveis que ninguém podia imaginar. Eu até entendo que os vazamentos do áudio foi meio aquela coisa de jogar merda no ventilador. Pra mim, o juiz Sérgio Moro arriscou a sua posição. É responsabilidade de qualquer brasileiro divulgar uma coisa assim. O grampo prova que o esquema da quadrilha atingiram níveis inimagináveis. É como a Champions League da corrupção. Aliás, enquanto o juiz Sérgio Moro arrisca seu cargo para salvar o Brasil, a Dilma arrisca o Brasil para salvar o seu cargo. É bem diferente. Acho que é a primeira vez que eu vejo um juiz prejudicando um corintiano. E a trupe do Chapolin Colorado insiste em desqualificar o que foi dito em função de como foi obtido. É cada vez mais ridículo. Mano, não fica bravo, mas o Jorge pegou sua mina no motel com outro cara. Mas foi irregular a gravação, então fica tranquilo, você não é corno. Que burro, dá 0 pra ele. Não é de hoje que o PT é o partido da corrupção. Muitas dicas foram dadas ao longo dos anos, mas ninguém deu muita importância. Quando eu trabalhava numa multinacional em 2010, nós recebemos a visita de um dos captadores da campanha da Dilma, querendo nos vender a entrada na Petrobras. Não foi ninguém que me contou essa história, eu tava lá, olho no olho do pilantra. Foi só a confirmação daquilo que a gente já imaginava. A prisão dele foi realizada pela Polícia Federal de Curitiba e faz parte da 17ª etapa da Operação Lava Jato. Eles nunca se preocuparam com outra coisa além do seu plano de poder. Como todo governo populista que se preze, colocaram as estatais a seu serviço e arrecadaram fortunas pessoais. Roubo mesmo! E aproveitando a estabilidade da economia plantada nos governos anteriores para ficarem com os méritos da maturidade do país. Só que não. Se quem tivesse vencido a eleição fosse o Enéas, por exemplo, as coisas teriam acontecido mais ou menos da mesma forma. Lula é o trabalhador que nunca trabalhou na vida. É o cara que convenceu todo mundo que é um orgulho ser pobre e analfabeto, uma completa inversão de valores. É um império de mentira. Aliás, é a principal característica desses governos populistas. Inventam números que são superficialmente convincentes. Reduziram o índice do analfabetismo mudando a métrica do sistema. Tiraram 50 milhões da linha da pobreza, considerando classe média quem ganha mais de R$300. Tem até aquela analogia que eu inventei, que eu chamei de índice de iPhone. Antes do governo PT, ninguém tinha iPhone. Mas não existia iPhone antes do PT. Foda-se! The iPod in 2001 changed everything about music. And we're going to do it again with the iPhone in 2007. We're very excited about this. Não é que vai ter golpe, já teve o golpe. E foi em 2010 e em 2014, quando a Dilma foi eleita 2 vezes,
usando o dinheiro surrupiado da Petrobras e das outras empresas para fazer o Caixa 1, já que o Caixa 2 era desnecessário o tamanho do aparelhamento do Estado. Isso porque eu nem quero falar na possibilidade de fraude das urnas eletrônicas. A Microsoft já foi invadida, o Google, a NASA. Será que as urnas eletrônicas são tão confiáveis assim? Aliás, engulam essa coxinha. Se vocês não tivessem ido para a praia no feriado das eleições de 2014, nada disso teria acontecido. 20 milhões de brasileiros deixaram de votar, número suficiente para acabar com essa patifaria lá nas urnas. Mas já que a gente tem que conviver com o império da mentira, que seja minha missão alertar um pouco sobre ela. Isso está tão solidificado no atual cenário político que eles mesmos já acham que é verdade. Eu já vi isso acontecer em outros ambientes mais inofensivos. Quando uma mentira é dita muitas vezes, ela ganha status de verdade. O próprio PT vive dizendo que todas as doações foram declaradas de forma oficial, e é verdade. Mas esse dinheiro é resultado da extorsão das estatais, então é crime na mesma. O sítio é dele? Não. O triplex é dele? Não. Tem documentos que comprovam isso. Mas ele é o dono real dos imóveis, disfarçado no nome de laranjas. E a antena de celular é um dos golpes mais antigos. É como um ladrão que é pego com um carro roubado. O carro não é meu, então o crime não existe. Tá certo isso? Claro que não. Da mesma forma que as declarações oficiais do PT são frutos de crime de corrupção, o sítio, os pedalinhos, o triplex também são. Eu gosto de lembrar uma coisa. Quem defende bandido faz apologia ao crime. O sítio era do Facebook, você só curtia e compartilhava. Ah, Marcelo, mas tem que ter a presunção da inocência, o princípio básico da justiça. Sim, eu entendo isso, mas a presunção de inocência não combina com a pessoa ser dissimulada e aproveitadora. Usar o sítio de um amigo para passar um fim de semana é uma coisa que qualquer um de nós está sujeito, mas atuar como legítimo proprietário do imóvel, recebendo reforma milionária da construtora que você beneficiou e foi pega no esquema de corrupção, não cola, certo? Nos grampos da justiça, todos os envolvidos dão a entender quem é o dono, até os laranjas. Mesmo que aparentemente esteja tudo dentro da lei, é uma nítida troca de favores. Eu te coloco lá e você me ajuda aqui. Ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. É como um investimento em publicidade. Você coloca um pouco e tira o retorno lá na frente. Esse negócio de contribuição oficial não existe. Tá? É isso que é bom. Isso não existe. Nenhuma empresa vai doar 2 milhões, 3, 4, 5 milhões porque gosta do fulano de tal. Na verdade, todas as doações, seja oficial ou não oficial, não são doações, são empréstimos. A empresa está emprestando pro cara e depois vai cobrar dele. Daí fica engraçado ver todo esse teatro de ser honesto, de que tudo não passa de um golpe da imprensa. Voltamos de novo para esse blá 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 costumeiro. Nada me tira da cabeça que aquela comemoração que o Lula fez quando o Rio foi escolhido sede dos Jogos Olímpicos foi pelo próprio bolso. Foi um tal de abraçar empreiteiro que só venda. Rio de Janeiro. Vai ser no Rio. Brasil. O Rio de Janeiro vai receber a Olimpíada em 2016. O Brasil comemora. Eles sempre dizem que a imprensa é golpista, mas o império da mentira foi institucionalizado nesse governo, assim como a corrupção. O PT não inventou a corrupção, mas o Senna também não inventou o automobilismo e nem o Pelé inventou o futebol. Eles só levaram o negócio a sério. A mídia não é golpista. A Globo, a Veja, o Estado de São Paulo e a Folha, eles cumprem um exercício padrão do jornalismo, porque eles têm o que perder se eles falarem mentira. E eu já não posso dizer o mesmo do Carta Capital, Brasil 247, Conversa Fiada, esses sites aí de conteúdo duvidoso. As mesmas mentiras que fazem agora a Dilma parecer louca. Todo mundo sabe que o Lula foi ser ministro para ter foro privilegiado. Os áudios comprovam isso. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Ou você quer mesmo acreditar que essa nomeação feita com uma semana de antecedência através da publicação de uma edição especial do Diário Oficial foi somente pro cara começar a trabalhar mais cedo? O Brasil tá uma zona há 10 anos, não ia ser uma semana que vai fazer diferença. Você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. Vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu na Bolsa de Valores. Porque esse é o grande ladrão. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer. Mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. Por isso a decisão da presidente, com E, não com A. Até o português os caras querem reinventar. É uma decisão passiva de impeachment. Ela usou seu cargo para interferir na justiça, bem mais grave que as pedaladas fiscais.
Diz a Constituição que todo ato administrativo, no caso a indicação do ministro Lula, é considerado nulo se não estiver de acordo com a moralidade e a legalidade. Ela infringiu os dois. A moralidade é proteger o bandido e a legalidade por usar o mecanismo com desvio de finalidade. Era esta assinatura que está assinado o presidente Lula. Mas para mim o que foi pior de tudo isso é a prova de que ninguém mais está trabalhando. Está todo mundo ocupado com a dança das cadeiras enquanto o país segue sem rumo. Esse governo já acabou. Fora Dilma com reuniões para salvar Lula. E essa palhaçada aí do judiciário. Ora vira ministro, ora não. Ora vira ministro, ora não. Eu sei que é difícil para os canhotinhos perceber que os seus ídolos da juventude não passam de bandidos. O que é um erro. Bandido eles sempre foram. Sequestraram, assaltaram, mataram durante o período de repressão. Exaltam Fidel Castro. A própria Dilma deixou escapar a base de seu ideal terrorista. Usando o seu lado guerrilheiro, começou a criticar os caras que faziam a delação como se eles fossem os covardes. Para ela, o X9 tem que ficar em silêncio protegendo o resto da gangue, do qual ela já faz parte. Eu não respeito o delator. Até porque eu estive presa na ditadura e sei que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. O cara ainda tem coragem de dizer que é o mais honesto do Brasil. Mas quando encontrou a bolsa cheia de dinheiro no banheiro do aeroporto, Francisco devolveu na hora. Foto com o presidente, autógrafo no uniforme e uns bons dedos de prosa. Você acha que tem muitos brasileiros que fariam o que você faz? Tem muitos que fazem. Mas e seus amigos que disseram pra você comprar a casinha, comprar um carro? Esse é o lado do desonesto, né? Não é nem desonesto, não. Não, né? Não, é que eu acho que o cara achou o dinheiro, não tem dono. O cara fala, e Lula correndo de um lado pro outro para livrar do seu rabo. Onde esse cara tem tempo para ser ministro? Sério, já era, meu. Ele chegou já jogando merda no ventilador, dizendo que tá todo mundo acovardado. Ninguém mais tem tempo ou moral para governar, o que é o mais importante. Próximo. Outro dia a Dilma usou o avião presidencial, o helicóptero, a escolta e mais um monte de recursos para fazer uma visita de 1 hora ao ex-presidente em São Bernardo. Como assim? A mulher tá gastando dinheiro do Brasil para fazer os seus esqueminhas pessoais. É um roubo em grande escala. Cadeia já, agora. era o deputado Major Olímpio. Logo foi expulso do palácio. E é até em tom de brincadeira que a gente que não tem muita influência nisso tenta levar. Eu até ando meio estressado por causa disso. Eu até fiz um vídeo. O fato é que o espertinho Lula aprendeu a roubar. Nos áudios grampeados, ele mesmo disse que podem vasculhar as contas dele, que não encontrarão R$1 de corrupção. Eu acredito mesmo. Só que tem o outro lado. E ele sabe disso. O que ele usufrui é o pagamento de favores fornecidos aos capitalistas selvagens. Empreiteiros, bancos, cartéis. Lição aprendida com qualquer governo populista ou ditador. Quando é que a pessoa começa a ficar ditador? Sabe, isso é importante. Quando é que alguém começa a ter características de um ditador? É quando a pessoa se sente superior aos demais. Sabe, quando a pessoa se sente superior às instituições, às organizações da sociedade civil, quando a pessoa começa a entender que não precisa ouvir mais ninguém, quando a pessoa só tem boca, não tem ouvido, a pessoa começa a ficar com atitude de ditador. Por isso, quando eu escuto sobre o sítio, sobre o triplex, sobre os pedalinhos e o barco, eu vejo uma relação direta com a prisão do Al Capone pelo esperto Eliot Ness. O barbudo vai ser pego pelo detalhe que ele achou que ninguém ia ver. You got nothing in court, you don't got the bookkeeper, you got nothing. Nothing. And if you were a man... And that is hunt them down. I have forsworn myself. I have broken every law I swore to defend. I have become what I beheld, and I am content that I have done right. Never stop. E nessa condição inegável de corrupto, Lula é abraçado pelo presidente do país. O governo usa a instituição para proteger o criminoso. Incita a divisão do país, clamando por seu exército, com aquele discurso de ódio de nós e eles, colocando em risco jornalistas, oposição e cidadãos comuns. Cadeia já! E na manifestação de sexta, milhares de militantes foram para a rua. Com certeza há um golpe midiático jurídico em curso no Brasil. E impedirem que o presidente Lula possa continuar sendo a grande liderança popular que ele é no Brasil. E nós temos que ir a fundo,
porque nós temos uma forte suspeita de que esses movimentos recebem recursos de fora do Brasil. Vários desses líderes do movimento Brasil Livre e outros movimentos são jovens que já estiveram nos Estados Unidos fazendo treinamento, recebendo bolsas nos Estados Unidos. E agora surgiu a notícia de que o próprio juiz Moro já esteve nos Estados Unidos recebendo treinamento para potenciais líderes, jovens líderes, identificados pelo Departamento de Estado americano. Não há nenhuma dúvida que por trás da Lava Jato há também um grande interesse de desmontar, né, as grandes empresas brasileiras. Pode parecer desanimador, mas fica cada vez mais comprovado que quem defende a quadrilha tem um rabo preso. Todo mundo que estava ali tem uma boquinha no esquema, nem que seja os R$30 o sanduíche de mortadela. Papo reto, qual que é a diferença desses corruptos para os bandidos do PCC? Se você for no morro, vai ver muita gente da comunidade defendendo os traficantes, porque o traficante rouba, mata e acaba com uma geração jovem com o vício das drogas lá longe. Ali, ele paga o remédio para quem levar receita, distribui cesta básica e dá ajuda financeira para o pessoal mais carente. É assim. Então, quem defende eles leva alguma vantagem. Se a gente for fazer outra analogia com os caras do PCC e essa quadrilha de políticos que estão no poder, dá para fazer. É como pedir para a polícia não subir no morro e prender o traficante. Deixa ele lá, porque quando ele cair vai assumir outro traficante no lugar. Então deixa ele lá. Claro que não, tá errado. Tem que ir lá e prender o cara. Quando assumir outro, ir lá e prender o cara de novo. E ficar fazendo assim até os caras desistirem ou outros mecanismos acabarem com os tráficos. Na política é a mesma coisa. O argumento de que não se deve tirar a Dilma porque assume outro corrupto é idiota. Então deixa ela lá, certo? Não, vai lá e prende. O próximo, o Temer, prende também. E o Cunha, e o Aécio, e o Fernando Henrique, todo mundo. Só o PT quer ter bandido de estimação. Se a gente for usar os números das ruas, enquanto os coxinhas colocaram 6 milhões de pessoas, os petralhas pagaram por 600 mil. Dá mais ou menos uns 10%. E aí vem o pessoal dizer que o Brasil está dividido. Meu, quem é o matemático que faz essas contas? Aliás, ficou bonita a manifestação do brasileiro que trabalha. A Paulista lotada. Uma esquerda caviar disse que só burguês é contra o governo, é a maior manifestação de playboy do planeta. Com tanto rico assim, nem deveria haver crise. Embora na prática a nossa presença na rua não tenha muito sentido, ela é muito importante. Ela é o combustível para incentivar mais políticos a lutar contra a corrupção. Para o caso das manifestações, é como dar um like para o Sérgio Moro. Faz aí mais que a gente está assistindo. Por isso que é importante você ir para a rua, mesmo que você continue achando que é uma micareta. O povo está na rua contra a corrupção e contra esse governo que aparelhou o Estado com seu plano de poder. Lula, cadeia já! Então é isso, pessoal. Enquanto a crise bate na porta, o governo vai se equilibrando para se manter no poder. Em vez de cortar gastos, para dar o exemplo, cria mais um ministério para proteger o cara lá. Aliás, vocês perceberam o recado dele na posse? Ministro Lula. Peço só pra gente torcer pela justiça, mas sem personificar. Sérgio Moro é um cara importante, mas não façam dele um herói supremo. O cara tá fazendo o trampo dele, com seriedade, mas ainda é um ser humano. O próprio japonês da Federal, que andou ganhando uns memes aí, já está sendo investigado. Andar na linha, fazer o que é certo quando ninguém está olhando, é uma tarefa que consome bastante energia. Tente ser honesto. Tirar a carteirinha de estudante falsa para pagar a meia no cinema, furar a fila, colar na prova, comprar o produto falsificado, ultrapassar por fora os carros que estão parados na fila, isso tudo pode fazer de você o mesmo corrupto que você está me reclamando na rua. Não é porque o mau exemplo vem de cima que a gente vai virar malandro. Obrigado pela sua atenção até aqui. Compartilhe a ideia, não só o vídeo. Eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em outro Brasil. Muda Brasil.